Olá, hoje nós vamos falar dos heróis invisíveis. Como é bacana a gente ver no cinema um filme do super-herói, lá do Homem-Aranha, do Batman, o Flash, nossa, sumiu. Thor. Exatamente. Nós precisamos de heróis, porque os heróis nos representam, não é verdade? Quando você vê um filme de super-heróis, você não fica empolgado? Você não sente que existe uma esperança para o mundo, que as coisas vão dar certo? Pois é, a boa notícia é que os heróis estão entre a gente. Eu escrevi um livro com meu amigo José Guedes, chamado Gigantes da Fé e Gigantes da Vida, que eu aconselho você a adquirir e dar para as pessoas. Esse é um livro da editora Canção Nova. Adquirindo, você está ajudando a Canção Nova, ajudando os projetos sociais da Canção Nova. E é um livro muito legal, porque fala dos gigantes da fé, pessoas conhecidas, tanto evangélicas como católicas, que fizeram a diferença no mundo, coisas que você nem imagina, por exemplo, que o Jardim de Infância surgiu como um evangélico, que o AA surgiu como uma pessoa cristã, que grandes organizações do mundo surgiram com cristãos. E também fala dos gigantes da vida, que são exatamente esses heróis invisíveis. Está recheado de heróis anônimos. A pessoa que encontrou o dinheiro no meio da catástrofe, por exemplo, em Santa Catarina, perdeu a casa e chegou a devolver o dinheiro, o gari que devolveu o dinheiro, uma pessoa que faz obra social, ou seja, os heróis invisíveis. Os heróis invisíveis. É importante você começar a detectar esses heróis invisíveis, pessoas que no dia a dia, aonde estão, na sua profissão, naquilo que fazem o mundo melhor. São pessoas do nosso dia a dia. São pessoas que estão aí, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu filho, pode ser a professora, pode ser o teu chefe, pode ser o porteiro da fábrica sua lá. São heróis, sabe? Pessoas que fazem um esforço extra e muitas vezes sem ser notado. Eu vi uma história bonita de uma criança lá em Santa Catarina, uma cidadezinha pequenininha, se juntar 30 daquela garrafa PET cheinha de lata de refrigerante, daria para trocar por uma cadeira de rodas. Uau! Ela fez isso, não tinha ninguém da família que precisava não, mas ela pensou, alguém nesse mundo, no meu estado, está precisando de cadeira de roda. E começou a fazer campanha, e já conseguiu 4 cadeiras de roda. Uau. 4 cadeiras de roda. Legal, eu vi essa reportagem, muito Sim. interessante, porque essa menina, essa heroína, Sim. que era alguém invisível, mas que a mídia enxergou e divulgou a história, essa menina, ela começou apenas com 7 anos. Olha aí. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Eu vi outra também, que ela viu que a cidadezinha dela, o pessoal era ruim em português, não conseguia entender os verbos, que cá para nós não é mole não. Como ela tinha uma facilidade de entender português, uma criança, ela pediu para a mamãe botar uma mesa na garagem da casa dela e ela chamava a vizinhança, os mais humildes, né? O pessoal que não tinha condição de ter um professor particular, ela dava aula e com isso ela aprendia mais. Quantos heróis você conhece, hein? Pare e pense um pouquinho, é que a gente está na correria do dia a dia, a gente esquece de olhar os nossos heróis invisíveis. Motorista de ônibus, por exemplo. Você não tem ideia, né, o que ele faz para conduzir você para o trabalho, para que você chegue no horário. Quantas vezes ele está com dor de cabeça, está desmanhando, ou está com alguém doente, e está ali trabalhando, está sendo o teu herói invisível. Aqui em Curitiba tem um exemplo bem interessante. Um cabeleireiro e barbeiro, e não pense que é uma pessoa assim de posses, assim, ao contrário, é uma pessoa classe média. Ele percebeu que os mendigos de rua, duas coisas que os mendigos eles têm carência. Primeiro é banho, né? E assim a necessidade da aparência, né? Do cabelo e tal. O que ele começou a fazer? Ele começou a dar corte de cabelo de graça. Olha aí. Uma vez por semana ele começou na rua mesmo, cortar o cabelo das pessoas e tal. Depois a igreja ali do Bom Jesus, no Centro Rui Barbosa, viu a atitude dele e deu uma salinha para ele. E hoje ele corta o cabelo, a pessoa já toma um banho, já sai com a roupa trocada, ou seja, sai com dignidade, a pessoa já sai se sentindo bem. Sim. Outro empresário no Brasil, ele fez o banho social, Sim, que eu achei muito legal. Olha que legal. Ele pegou uma carretinha, aquelas que se engata atrás do carro, fez o banheirinho ali,
E diz ele, colocou uma ducha, um banho de qualidade. Olha que legal. Dividiu homem e mulher para o pessoal de rua. Então, e tá dando fila, tá dando fila. Outro aqui no Brasil fez a geladeira social. Olha aí. Ele ligou uma geladeirinha no centro, que percebeu, bom, eles ganham comida, mas às vezes a comida estraga, porque fica na rua, fica no tempo. Então é incrível, os mendigos vão naquela geladeira, colocam o lanchinho, não só para conservar, mas para partilhar com outro mendigo. Isso é extraordinário. Eu gosto demais do Fernando Góes. Fernando Góes é um rapaz que eu conheci, que é um herói extraordinário. Ele ficou preocupado com as crianças que dormiam na rua e começou a tentar tirá-las da rua. Sim, porque você não sabe o que acontece de madrugada na rua aí. Ixi, uma criança que dorme no chão, embaixo de uma marquise, muita gente faz xixi em cima, joga água quente, joga cigarro, é terrível. Bom, ele começou a tirar da rua, começou com aí depois conseguiu um terreno de cortesia e começou a fazer o que eles chamam hoje de chácara dos meninos de Quatro Pinheiros. Tem mais de 100 crianças lá que são ex-moradores de rua. E ele já está nisso há uns 30 anos, já tem ex-meninos de rua que são advogados, que são bancários, gente de banco, que dão aulas de inglês. Enfim, são heróis invisíveis que fazem a diferença no nosso mundo e a gente não vê. E o Fernando é tão extraordinário, me permite fazer porque a gente conhece, amigo pessoal, né? O Fernando é tão extraordinário que agora que a chácara está andando, depois de 30 anos, ele largou tudo e foi para Cracolândia, em São Paulo. Hoje ele dorme na rua com o pessoal que usa crack em São Paulo. Para tentar resgatar a dignidade daquelas pessoas. E ele diz que ele dorme na rua mesmo, porque ele quer conquistar a confiança das pessoas. Então veja, que coisa extraordinária, que ser humano maravilhoso, alguém que está ali sendo um herói invisível, desconhecido, às vezes sendo ofendido junto. Sim. Aqueles usuários ali do crack. Sendo preso, né? Sendo preso. Então, o Fernando, então o Fernando, você é o nosso herói. Se um dia você assistir esse programa, lembre que você é nosso herói. Mas tem muitos heróis no mundo, você que está assistindo também conhece outros, muitos heróis invisíveis. Está na hora da gente começar a identificar esses heróis invisíveis. Por quê? Porque isso nos dá esperança, isso nos dá certeza de um dia melhor. Enquanto tiver mães passando a noite inteira acordada para cuidar do filho que está com febre, que é uma heroína invisível, que ninguém percebe, que ninguém nota. Enquanto tiverem pessoas assim, acredite, o mundo tem jeito. Então, segura aí, a gente já volta. Enquanto isso, aproveita o intervalo para relacionar quais são os teus heróis invisíveis. Será que não está na hora de você telefonar para ele? Será que não está na hora, se estiver perto de você, dar um abraço e dizer, você é meu herói invisível? Será que não está na hora de você lembrar que muitas vezes você também é um herói invisível? Relacione o que você tem de bom. Relacione as coisas boas que acontecem no teu mundo e na tua vida. A gente já volta. Heróis invisíveis. Estamos falando de pessoas que fazem a diferença e muitas vezes não são nem reconhecidos, não são conhecidos. Tem uma história que eu achei legal, que está nos meios sociais aí, sobre um advogado do interior de Minas Gerais, que ele começou a ver que o índice de divórcio estava muito grande na cidade. E ele percebeu que muitas vezes se divorcia por bobagem, sabe? Claro, porque a gente achar a unidade na diversidade é complicado, porque a mulher veio de uma família com outra formação, blá, blá. O homem veio de outra família com outra formação, blá, blá. O homem tem os hormônios que nos fazem ser um pouco mais agressivo, enfim. A diferença homem e mulher é meio complicada, então o relacionamento também é complicado. Não é impossível, mas é complicado, é difícil. E aí o advogado começou a fazer um negócio interessante. Ele começou a deixar de ver como cliente e ver como um casal de amigos. E olha o que ele fez. Ele fez um negócio extraordinário. Antes de entrar com o processo de divórcio, ele deu 3 perguntas para o casal para responder. Não precisava ser na hora, mas dar um tempinho e responder. O divórcio é a melhor saída? É a única saída? Outra pergunta. Quantas coisas vocês já resolveram juntos? Quantos problemas anteriores a isso que vocês resolveram juntos? O que tem de bom no outro que você admira? E começou a fazer perguntas assim. E observou um negócio interessante. Muitos casais pararam para pensar e disseram, poxa, realmente o divórcio não é o melhor caminho.
o divórcio talvez prejudique mais do que nos ajude. Sim, porque nós temos filhos e você não sabe, viu, Júnior, o mal que faz, pelo que eu vi as pesquisas, você não sabe o mal que faz para uma criança a separação dos pais. Por quê? Porque uma criança ama os dois iguais. Aí ele começa a ver que a mãe vai para um lado, o pai para o outro, desestrutura emocionalmente. Eu não sou psicólogo, estou lendo, estou te dando resultado de pesquisas. E esse herói invisível, ele começou a achar o seguinte: é melhor eu ter um casal de amigos do que ter um cliente só uma vez na vida. Ele acabou perdendo dinheiro. Perdeu dinheiro. Ele deixou de ganhar, vamos dizer, dinheiro para ajudar as pessoas. Eu conheço um médico que na hora vaga ele atende gratuitamente. Conheço um psicólogo que faz isso, conheço um dentista que faz isso. Eu acho que você que está assistindo, que trabalha com informática, você poderia desenvolver um site voluntarios.com.br. Quem quer ajudar, entra lá, e quem quer receber ajuda também entra lá. Olha que legal. É uma oportunidade. Você que entende de site, faz o site voluntarios.com.br. Porque às vezes as pessoas não sabem aonde ajudar. A gente pensa que isso não está ao nosso alcance. Isso é uma grande mentira, porque você pode, você tem algum talento, você tem algo que você pode fazer pela sociedade e que você não precisa fazer todos os dias. Eu não tenho tempo. Comece com o tempo que você tem, no momento que você tem. Comece com aquilo que está na sua mão. Eu gosto de uma história, essa história tem um carinho especial. É o pastor David Wilkerson. Ele é falecido já, faleceu em 2011, mas eu gosto muito da história dele. Tem um filme sobre a vida dele chamado A Cruz e o Punhal. E um livro também com esse título, A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal, para você ter ideia, vendeu 50 milhões de cópias. 50 milhões de cópias. A Renovação Carismática, no começo, como ela não tinha literatura, se lia muito a Cruz e o Punhal. Qual que é a história do Cruz e o Punhal? Era um pastor de uma cidadezinha do interior, nos Estados Unidos. Ele recebeu a revista Time e viu na capa da revista Time meninos que iam ser presos nos Estados Unidos, iam ser julgados e tal. E ele pensou, puxa vida, talvez eles não tiveram a oportunidade de ver o outro lado da vida. E Deus tocou o coração dele, ele foi para tentar intervir pelos meninos, já era tarde, os meninos foram condenados e tal. E ele pensou, bom, tem que trabalhar no preventivo. E ele começa a trabalhar em Nova York, mais ou menos ali em 1960, ele começa a ir para Nova York, dormir no carro, porque ele não tinha dinheiro, então ele dormia no carro dele, até o filme é interessante, mostra às vezes o carro, quando amanhece o carro sem rodas, foi roubado, ou roubaram a gasolina, alguma coisa assim. Era a fase negra de Nova York. Era briga de gangue, do Brooklyn, do Bronx e tal. E mostra no filme que esse pastor, sozinho, sem condições, sem dinheiro, ele conseguiu converter para o evangelho 2 líderes de gangues opostas, então que viviam se matando. Gangue assim, brava mesmo, pessoal que matava, homicídio e tal. E por isso que o livro é A Cruz e um Punhal. Ele diz que a força da cruz é mais forte que a força do punhal. Então é muito interessante, porque ele fez uma obra social extraordinária. Pra você ter ideia, o David Wilkerson, que está no livro, é um dos exemplos do livro, só ele, sozinho, com essa iniciativa inicial, isso foi crescendo, ele conseguiu fundar 500 organizações para ajudar pessoas dependentes químicas. 500 organizações. Deixa eu te contar do meu herói, que eu admiro muito. Eu tenho vários heróis, mas tem um que eu gosto bastante, porque a história dele é bonita. Ele era menino de rua também, você vê que nós estamos falando só de pessoas de rua, né? Mas ele é menino de rua nos Estados Unidos, eu me encantei com isso, porque a gente imagina que nos Estados Unidos todo mundo é rico, que não tem pobreza, mas ele era menino de rua, ele não conheceu os pais, aí foi para um orfanato, e uma freira cuidou dele lá, e uma freira tinha uma paciência danada com ele. A freira disse que levou vários anos para ensinar ele a rezar a Ave Maria, porque ele tinha dificuldade de acreditar em Deus. Mas depois, quando ele tinha 16 anos de idade, mais ou menos, ele saiu do orfanato e a freira arrumou um emprego para ele numa pizzaria de um conhecido dela. E ele lá na pizzaria, ela disse para ele, você tem que ser o melhor que você faz, você tem que ser o meu herói, você é meu herói. Você é, embora invisível dos meus olhos agora, mas você é meu herói, eu vou te deixar aqui porque você é o melhor. E ele começou a limpar a banheira, ele era o melhor para limpar a banheira. Aí botaram ele para cuidar dos pratos, lavar prato, ele era o melhor. Aí botaram ele para ajudar a cuidar das mesas, ele era o melhor. E ensinaram ele a fazer pizza, ele era o melhor. E aí, como ele estava crescendo, depois de uns 5 anos fazendo isso, ele pensou, vou abrir a minha pizzaria mesmo. E aí, ele pediu para a feira lá conseguir para ele uma garagem, e ele abriu uma pizzaria no outro lado da cidade para não atrapalhar o antigo patrão dele.
E ele começou, sem dinheiro, sem nada, mas ele pensou, eu tenho alguém que me admira, então eu vou fazer o meu melhor. E ele viu que a maioria das pessoas nos Estados Unidos tem pressa aí, na época tinha muito mais pressa do que agora. E as pizzas demoravam para chegar. E até hoje as pizzas demoram para chegar. Ele pensou o seguinte, eu tenho que ser ágil. Aí ele começou a divulgar assim, entrega a sua pizza em menos de meia hora, ou devolva o seu dinheiro em dobro. Acredite, o pessoal começou a pedir muita pizza. O pessoal nem queria pizza, ele queria ver se ganhava o dinheiro em dobro. Ele até hoje não entregou nenhuma pizza fora de prazo. O que ele fez? Ele deixou pronta a pizza, ele copiou do McDonald's, né? Ele deixava a pizza pronta numa embalagem quentinha, quando alguém telefonasse, ele já entregava pronta. Mas o que eu acho lindo da história é o seguinte, esse cara ficou milionário. Ele montou a Domino's, lá aqui a gente chama Domino's, nos Estados Unidos é Domino's. É uma das maiores empresas do mundo de disque pizza. Mas a história linda é o seguinte, ele ganhou tanto dinheiro, que um dia um banco de investimento comprou a marca Domino's, que agora nem mais é do fundador, mas ele ganhou uma fortuna que ele comprou um time de futebol americano, ele comprou um helicóptero, sem imaginar de dinheiro ele comprou o melhor iate, o iate dele só perdia para um pessoal da Arábia Saudita, ele tinha o segundo maior iate do mundo, mas ele sentiu que ele não estava feliz, ele não era o herói de ninguém, aí ele começou a pensar, meu Deus, tem gente dormindo na rua ainda, e aí ele fez um negócio legal, por isso ele é meu herói. Ele pegou a fortuna dele e começou a investir para ajudar os pobres. Chamou aquelas freiras que cuidaram dele e só retira esse pessoal da rua e eu vou comprar alguns prédios aqui, né, vão reformar e vai ser um local para ensinar eles a fazer pizza, ser cabeleireiro, enfim, uma profissão. Mas o que eu acho mais lindo ainda é que ele idealizou uma cidade. E acredite, hoje nos Estados Unidos, na Flórida, no estado da Flórida, tem uma cidade que chama Ave Maria. Uma cidade que ele fez. A cidade deve ter uns 8 anos mais ou menos. É uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ele fez a cidade e fez a universidade. Uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está pegando os melhores professores dos Estados Unidos e trazendo para ensinar valores, para que o aluno que saia dali, formado, ele tenha valores cristãos, valores familiares, valores profissionais, para que seja alguém que mude o mundo. Então, os nossos heróis não fazem, talvez, coisas extraordinárias como essa, mas são heróis do dia a dia. Faz as coisas pequenas virarem grandes, né? Coisas pequenas serem extraordinárias. Então, você também pode ser um herói invisível e um herói visível. No próximo bloco, a gente vai mostrar mais histórias que podem aquecer o nosso coração e abrir a nossa cabeça. Até lá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!